Melo Franco. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Bernardo, a gente falou muito nesta semana sobre a primeira reunião ministerial do ano. E nessa primeira reunião ministerial houve vários destaques, mas um dos destaques, sem dúvida, foi a situação da atual ministra da Saúde, que é um quadro técnico muito bem reputado, né? Uma mulher que tem uma carreira aí muito importante na saúde, na ciência, mas que tem passado por dificuldades à frente do Ministério da Saúde, né, Bernardo? Pois é, Cássia. A Anísia Trindade, ministra da Saúde, ela foi uma das indicações mais celebradas na montagem desse terceiro governo Lula. Mas ela, ao mesmo tempo, sofre uma pressão, sofre uma fritura desde o dia em que sentou na cadeira. O ministério dela, já na transição de governo, era muito cobiçado pelo Centrão. E o presidente Lula fez a escolha de nomeá-la, escolheu uma pessoa considerada técnica, com experiência em gestão de saúde e ex-presidente da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, inclusive no período de grande tensão da pandemia e do negacionismo do governo Bolsonaro. Então, a Anísia assume o cargo em 1º de janeiro de 2023 e vai, ao longo do tempo, sofrendo bombardeio, sofrendo chamado fogo amigo, de dentro da base do governo, de partidos interessados em ocupar a cadeira dela, especialmente, Cássia, partidos comandados pelo deputado Arthur Lira, presidente da Câmara. É o Arthur Lira o pivô dessa pressão toda, e ele já deixou isso claro em declarações públicas, em ofícios redigidos de próprio punho, enfim, sempre que pode, ele tenta dar uma puxadinha a mais ali no tapete da ministra da Saúde. Agora, passou-se o tempo, ela sobreviveu ao primeiro ano no cargo, apesar de toda a pressão, e nesse momento o Ministério da Saúde enfrenta 3 crises simultâneas. Veja, há uma crise na saúde indígena, especialmente ligada ao povo Yanomami, com a persistência das mortes, especialmente de crianças ali, pela dificuldade toda de atendimento, e a situação também do garimpo ilegal. Há uma crise na gestão dos hospitais federais aqui no Rio de Janeiro, lembrando que o governo federal tem 6 hospitais que são muito importantes aqui no Rio, Lagoa, Andaraí, Ipanema, são hospitais tradicionais e que estão vivendo problemas de gestão graves nesse momento. Alguns deles foram demonstrados numa reportagem no Fantástico nesse domingo. E também tem uma terceira crise em curso, que é a epidemia de dengue. E uma certa incompreensão de parte da sociedade sobre a questão das vacinas. Houve vacina disponibilizada apenas para uma faixa muito pequena de idade, ali entre os 10, 12 anos. Mesmo assim, muita criança não foi se vacinar e a população está assustada com o mosquito, assustada com o aumento das infecções. Veja que São Paulo acaba de entrar em estado de emergência, a capital paulista. Então, são 3 problemas graves, 3 crises simultâneas que o ministro enfrenta e, ao passo disso, a pressão que já vinha do Centrão agora vem também do Partido dos Trabalhadores. Veja, partido do presidente Lula, que tem muitas indicações políticas nos hospitais do Rio e que está também insatisfeito com a gestão da Anísia. Então, é uma ministra que sofre um bombardeio de todas as partes, que enfrenta 3 crises simultâneas e que ontem, na reunião ministerial, como você lembra, teve ali um momento que se emocionou, um momento de desabafo, chegou a chorar ali diante dos colegas, saiu da sala e voltou. Na volta, o presidente Lula disse a ela que ela tem um respaldo para continuar no cargo, que ele confia nela, mas reforçou as cobranças de que essas áreas do governo sejam solucionadas, essas áreas do Ministério sejam solucionadas. E ontem mesmo, a Anísia trocou 2 peças importantes, demitiu 2 pessoas que ocupavam cargos relevantes no Ministério, o secretário de Atenção Especializada em Saúde, o Elvésio Magalhães, e o diretor do Departamento de Gestão Hospitalar, o Alexandre Teles. Esses 2 foram substituídos por causa de problemas nos hospitais do Rio. Então, a ministra ganha uma sobrevida, ganha um voto de confiança do presidente Lula, mas vai ter que também mostrar resultado nas próximas semanas, nos próximos meses. E, inclusive, se reúne novamente com o presidente Lula e tem bastante expectativa em relação a esse encontro, né, Bernardo? Pois é, Cássia. A Anísia Trindade foi chamada para uma nova reunião hoje, uma reunião a sós com o presidente. Aliás, não a sós, porque ela deve levar para essa reunião
os seus principais auxiliares, o primeiro escalão do Ministério da Saúde. E aí, nessa conversa, deve ficar definido um plano de metas, um plano de medidas a serem tomadas num curto prazo para solucionar essas 3 crises: da saúde indígena, da epidemia de dengue e dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Lembrando que, no caso da dengue, Cássia, a previsão dos epidemiologistas é que o pico da epidemia ainda esteja por chegar. A previsão é que ele chegue em abril. Então, o Ministério tem que reforçar as ações, tem que aumentar a presença nos municípios, aumentar também as campanhas de informação, porque a gente sabe que, no caso da dengue, toda a sociedade também tem um papel muito importante para exercer, né? Vigiar a água parada, combater os vetores, ajudar os agentes de saúde, né? A dengue não é uma novidade no Brasil. Novidade é o tamanho que essa epidemia está tomando ao longo do ano de 2024. É isso aí, Bernardo. Muito obrigada pela conversa de hoje. Até a próxima. Até quinta-feira. Um abraço para você e para os ouvintes. Até mais. 12h57 agora. CBN Brasil.